Meus irmãos, eu quero com muita alegria saudá-los com a paz do Senhor. O Senhor é bom conosco. Estamos chegando já ao finalzinho desse mês e Deus tem cuidado de nós, da sua igreja. Domingo para nós é um dia especial e eu quero louvar a Deus por essa multidão que se reúne aqui todos os domingos para bendizer o nome do Senhor. Meus irmãos também que acompanham o culto de longe, a gente sempre que viaja pelo interior, eles dão os nomes, a gente acaba esquecendo, mas eu quero abraçar muitos irmãos que acompanham esses cultos, e alguns chegam em casa do culto da sua igreja, corre para o computador para entrar no canal da igreja para assistir o culto da Templo Central. Que Deus abençoe meus irmãos e irmãs que têm sido abençoados por essa igreja, e é muito bom poder saber que aquilo que Deus tem feito através dessa igreja tem sido fonte de bênção para vocês, para a família de vocês. Meus irmãos, eu quero pedir que a igreja, por favor, abra suas Bíblias no livro de Gênesis. Nosso pastor já leu esse texto na leitura oficial. Deus trouxe uma palavra ao meu coração, meus irmãos, nesse texto. Desde ontem que eu estou lutando com esta mensagem, porque foi uma palavra tão forte ao meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja aquilo que Deus trouxe para esta noite, e eu sei que o Senhor, como tem feito sempre, através dos seus servos, que ministram aqui nesse púlpito, continuará falando conosco. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 6, e vou ler também, assim como nosso pastor, na versão internacional. O texto sagrado diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. A igreja pode dizer amém? Meus irmãos, Deus trouxe uma palavra ao meu coração nestas primeiras palavras em que Ele dirige a Abraão, nessas três primeiras palavras que Ele diz quando se dirige a Abraão naquele dia, que são essas três palavras: não tenha medo. Estas palavras talvez sejam palavras mais significativas que a gente poderia ouvir em dias como esse que nós estamos vivendo. E ainda bem que foi dito por Deus. Aliás, só Deus pode bancar uma palavra como essa. Só Ele pode sustentar uma palavra como essa. Quando Deus diz não tenha medo, Ele pode de fato dar conta de todo o perigo que nos ameaça. Essa expressão não tenha medo pode ser apenas uma frase de efeito na boca de um irmão, de um amigo, de uma mãe que está em casa sozinha com o filho e sentindo-se ameaçada, abraça o filhinho e diz não tenha medo, mas no fundo ela está com medo também. Um pai que vê de repente um perigo iminente ameaçando seus filhos, sua família, e diz para todos não tenham medo, mas ele está com medo. Só que ele sublima, ele esconde, se faz de corajoso para que a sua família não seja entregue ali àquele momento de pânico, de terror. Mas com Deus é tão diferente, meus irmãos, porque quando Ele diz não tenha medo, Ele banca o que diz. Quando Ele diz não tenha medo, de fato nós não temos mais nenhum motivo para ter medo. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma realidade em que o medo nos atravessa.
Ele está nas ruas, ele está dentro das nossas casas, ele está dentro de nós. O medo é um estado emocional resultante da consciência de perigo, de ameaças, sejam ameaças reais ou imaginárias. O medo pode ser visto como um mecanismo de defesa. O medo tem uma função protetora. E nesse aspecto, o medo natural, ele é algo importante para nós. Quando o cérebro recebe o aviso de que o perigo é iminente, e ele ordena o corpo que libera rapidamente aquela série de hormônios, inclusive a adrenalina, e o corpo se prepara para a fuga, para a luta. É isso que o medo faz conosco, que esse é o medo natural. Mas o medo pode ganhar contornos de intensidade maior e se tornar, por exemplo, uma fobia, e a ponto de agora ser descontrolado. Ele pode se tornar pânicos. E nós vivemos num tempo em que as pessoas experimentam o medo nessas gravidades maiores, a ponto de se sentirem, às vezes, tolhidas da alegria, da satisfação, da sua própria liberdade, porque o medo custa caro às pessoas, sobretudo quando ele manieta, quando ele escraviza. E as pessoas se sentem, às vezes, privadas de alegria, de satisfação, da liberdade que tinha de ir e vir. Nós somos, meus irmãos, de um tempo, de uma realidade marcada pelo medo. Sejam medos reais, aqueles que são plausíveis e são difíceis de ser ignorados, como as doenças que estão à nossa volta. Nós estamos atravessando um vale de doenças, enfermidades que assolam o mundo, e parece que não tem fim, porque depois que arrefece essa pandemia, surgem outras doenças, outras viroses, e o tempo todo as famílias padecendo, hospitalizadas. As pessoas têm medo, elas têm medo da violência que cerca por todos os lados, uma hostilidade inexplicável do homem com o seu semelhante. As pessoas têm medo de sair de casa, têm medo de andar na rua, as pessoas têm medo de estar só numa avenida. Nós nos sentimos ameaçados pelas guerras, as guerras que são marcadas por ameaças de bombas, de armas nucleares. O tempo todo ligamos a televisão e nos sentimos, meus irmãos, expostos à vontade, às vezes, de um homem que pode simplesmente apertar um botão e dar cabo de massas, de multidões, de países, de nações. E as pessoas, diante disso, sentem medo, se sentem impressionadas, ansiosas. Esses são os medos reais, mas tem os imaginários. Tem os imaginários que nós criamos. Não é difícil encontrar pessoas com medos imaginários. Medos a partir de vozes que escutam, a partir de vultos que veem, a partir de sensações. E pessoas assim vivem como que assombradas, como que desprovidas de alegria, de esperança, de paz. Sabe, a vida não está harmonizada. E é possível que, mesmo num ambiente como esse, nesta noite, tenha pessoas que estejam enfrentando isso. Sabe, medos causados por sensações que lhes aparecem e você não consegue explicar. Você ora, você pede ajuda, você já foi no terapeuta e continua marcado por isso. Vir à igreja, ter contato com pessoas é um desafio enorme, porque a vontade, o desejo é de se trancar no quarto e ali se sentir protegido de qualquer coisa que pareça ameaçá-los. Mas o que é pior é que, por vezes, o medo imaginário, ele também é produzido. Ele é produzido, meus irmãos, por uma indústria do medo. Existe uma cultura do medo que é alimentada e nutrida por uma indústria que lucra muito. Meus irmãos, a indústria bélica, armamentista, de segurança, farmacológica, lucra muito com medo. De modo que, por vezes, existe também um medo produzido, fomentado, alimentado na mídia, nas redes sociais, nos nossos celulares. E as pessoas, por conta disso, vão se fechando, vão investindo mais em casas, em carros blindados, às vezes gastando o que não tem para se sentir protegido, e tome medo, e tome ameaça, e tome insegurança. Porque as doses cavalares cada vez maior vai induzindo as pessoas cada vez mais a abrir mão de recursos, abrir mão do que não possui, para se sentir minimamente seguro. Alguém fica rico com medo das pessoas. Nós somos frutos de uma cultura do medo. E o que é incrível, por vezes, isso se torna uma espécie de patologia sistêmica, em que, assombrados agora, a gente também propaga o medo, a gente assombra outras pessoas. A gente agora, com medo do que ouve, do que vê, do que recebe no nosso celular, a gente compartilha em massa, e aí não nos restringimos ao nosso medo pessoal, mas também propagamos o nosso medo.
propagamos as ameaças que estão nos fazendo nos sentir seguros, e quando a pessoa lá do outro lado responde, olha, isso não é nada não, isso é uma fake news, a gente do lado de cá responde, não é nada não, vá acreditando. Qualquer hora uma bomba explode, e a gente sem perceber, começa a ser um agente do medo, até no modo em que a gente se relaciona, em que a gente se comunica, em que a gente fala com as pessoas. Às vezes aquele grupo da família está lá tranquilo, sereno, e aí cai aquela mensagem no nosso celular, nos atormenta, e a gente joga tormenta na cabeça dos outros, no grupo, causando medo, às vezes de algo que a gente sequer sabe, que a gente sequer tem certeza, mas é tudo produto, meus irmãos, de uma patologia sistêmica que parece nos arrebata, toma a sociedade de uma maneira que a gente não tem como lutar contra isso. Um homem chamado Charles Spurgeon, um grande pastor da igreja da Inglaterra, ele disse uma frase que eu acho muito impactante, muito interessante. Ele disse assim: tais criaturas estranhas somos nós, que provavelmente sofremos mais sobre as calamidades que nunca se abatem sobre nós, do que sobre aquelas que realmente se abatem. Meus irmãos, muitas vezes o medo é alimentado por projetos de poder, de demagogos, que injetam em nós medo, às vezes com o intento de dominação, de impor uma ideologia, uma visão de mundo. A história está marcada. Meus irmãos, os grandes regimes de controle, de opressão, eles foram todos erguidos numa plataforma de medo. Porque o medo faz as pessoas, às vezes, abrir mão da própria liberdade. O medo faz as pessoas abrir mão, às vezes, meus irmãos, do seu próprio conforto, do seu dinheiro. O medo tem um poder muito grande sobre as pessoas. E eu tenho pensado sobre isso porque não é pequeno o número de pessoas que o tempo todo pedem ajuda, se sentindo com medo. Interessante que o medo na Bíblia, meus irmãos, é muito presente. A gente conhece o medo já desde o começo, dos primeiros seres humanos que habitaram na terra. Deus cria Adão e Eva e coloca no Éden. E a imagem que a gente tem do casal antes do pecado é um casal que parece que não experimenta o medo nessa dimensão que nós hoje vivenciamos. Eles têm proteção, eles têm segurança, eles têm Deus, eles têm comunhão com o seu Criador, eles não são ameaçados por animais, eles não são ameaçados, meus irmãos, por uma natureza que está harmonizada com Ele, que vive em paz. E aí é interessante que a primeira vez que o medo aparece na Bíblia é justamente quando o homem peca, o homem e a mulher. E Deus, naquele fim de tarde, quando vem visitar o jardim, que o casal Adão e Eva se escondem, que Deus diz: Adão, aonde você está? E ele vem ao encontro de Deus, ele diz: eu ouvindo tua voz, e percebendo que estava nu, eu me escondi com medo. Gênesis 3, versículo 10. Pela primeira vez a gente conhece na Bíblia o medo como uma realidade vivida, como uma sensação dentro do ser humano e, incrivelmente, nessa relação da criatura com o seu Criador. A partir de então, o medo será algo presente, porque vem a violência, vem a morte, vem a insegurança, vem a solidão do abandono agora do jardim, vem os perigos iminentes dos animais que se tornam ferozes, surgem espinhos, surgem cardos, a natureza fica hostil ao ser humano, há uma sensação de fragilidade, de insuficiência no ser humano, marcada agora por estar longe do jardim e desprotegido. Essa sensação do medo, ela ficará cada vez maior e mais gritante, de maneira que a gente tem na Bíblia, ao longo da narrativa da salvação, uma experiência quase que constante de medo. E, incrivelmente, o texto que li, a gente tem a experiência do medo, por exemplo, num dos grandes heróis da Bíblia. Porque, incrivelmente, meus irmãos, mesmo homens do tamanho de Abraão, mesmo homens da grandeza de Moisés, mesmo homens do tamanho de Davi, foram homens que sentiram medo. E a gente precisa aprender com esses homens, sobretudo porque Deus compreendeu isso. Deus entendeu a humanidade dessas pessoas e trouxe a eles, meus irmãos, uma capacidade de lidar com seus medos, a ponto de que isso não foi capaz de paralisá-los. E eu sei que essa é a vontade de Deus para você.
Deus entende sua fragilidade, sua humanidade, sua insuficiência. Deus entende seus medos, mas Ele não quer que esses medos dominem você, manietem você, escravizem você, tire a alegria de você, tire de você a sensação de que você já é liberto em Cristo Jesus. Porque Cristo veio para libertá-lo, inclusive do medo. E aí a gente aprende com Abraão, meus irmãos, o grande patriarca, o homem conhecido na Bíblia como o pai da fé, o homem que ousou com toda coragem sair da sua terra, que encarou o desconhecido, que mesmo sem ter uma antecipação de Deus do que lhe esperava, ele simplesmente vagueou e saiu nas terras de peregrinação, apenas sob um comando, sob uma direção, sob uma voz que Deus deu. Mas este homem também foi alcançado pelo medo. E é interessante que aqui nós estamos diante de uma crise que Abraão enfrenta num contexto de pós-guerra. Eu peço atenção da igreja nesta hora, porque o texto começa no capítulo 15, versículo 1, narrando desta maneira: depois destas coisas. Que coisas são essas? Depois dessas coisas narradas no capítulo 14, depois de uma guerra, depois de um empreendimento vitorioso de Abraão, mas que envolveu muitos riscos, riscos à sua vida, risco à sua família, aos seus parentes que foi com ele aquela guerra, risco às suas propriedades. Depois de uma guerra, Deus apareceu a Abraão. E eu fiquei pensando nessa palavra, depois de uma guerra. Porque todos nós, em algum momento da vida, nós nos deparamos com experiências limites na vida. Experiências que nos faz ter a sensação de que nós quase perdíamos tudo. Que nos faz ter a sensação que de repente poderíamos ter morrido. Poderíamos não existir mais. E é incrível como essas experiências, elas tendem a ser um marcador e um divisor na vida da gente, em que a gente simplesmente muda a partir dali. Quantas pessoas, depois de enfrentar uma severa enfermidade e ter a sensação que nem escapariam, depois de terem passado por aquilo, mudam completamente, se tornam pessoas mais objetivas, mais dóceis, ressignificam valores, começam agora a dar importância à família que antes não dava. Quantas pessoas, quando se deparam com a morte ou com uma experiência de quase morte, meus irmãos, repensa a sua vida de uma maneira plena, integral. Abre mão de coisas que outrora não seria capaz de abrir, porque ele agora começa a valorizar coisas essenciais, coisas que realmente importam. Aliás, uma das palavras mais faladas nesse tempo de pandemia foi a palavra essencialismo. Essencialismo fala justamente dessa autorreflexão da pessoa diante de uma situação limite, e perceber que nada do que ele tem é capaz de privá-lo da angústia e do medo de estar exposto àquele perigo. Portanto, ele decide a partir dali começar agora a valorizar as coisas que realmente importam, dar importância para aquilo que realmente é significativo. Quantas pessoas simplesmente abrem mão de emprego, de fortunas, porque depois de passar no vale da morte, eles decidem agora ser pais presentes, maridos amorosos, pessoas agora que sentam com um amigo, que viajam com a família, porque descobrem que a vida passa por um triz. De repente você está no cume de uma lâmina, que ao fechar os olhos você não existe mais. E aí você descobre que estava construindo, correndo, lutando, batalhando, mas não tinha capaz de preservar-se, porque a tua vida não está no teu controle. E aí você abre os olhos. Esta pandemia fez muita gente abrir os olhos para aquilo que importa, para aquilo que é significativo. Ao ver dentro da sua casa a partida de um ente querido, ao ver um amigo partir, ou quem sabe ir para um leito de hospital, encarar uma UTI, uma intubação, e aquele momento de incerteza de não saber se volta, e aí quando você simplesmente renasce daquela experiência, é um depois da guerra para você. É você agora dizendo: rapaz, eu quase morria, olha a vida que eu vivia, olha a loucura de vida que eu tinha, mal ia à igreja, mal sentava na mesa com os meus filhos, e quando eu abri o olho, eu estava indo para uma UTI sem saber se voltava,
E aí passa um filme das horas perdidas, dos tempos desperdiçados, da corrida insana atrás de um dinheiro que não te protege nessa hora, sabe? Dessa vida, sabe? Em que você não para de correr para agradar esse patrão e esse chefe que não é capaz de te proteger. No dia que a doença bateu na tua casa, aí você começa a repensar. Você começa a avaliar e dizer, não, isso de fato não é tão importante como eu pensava. Eu vou valorizar o que importa. Eu vou valorizar o que realmente importa. Agora, o que é pior é que essa experiência de enfrentar uma guerra existencial, enfrentar uma experiência limite, pode também produzir na gente um segundo efeito, que é uma sensação de insegurança, de medo, em que a gente percebe que quase perdia tudo. E aí é como se aquela adrenalina baixasse, e aí chegasse sobre nós, pastor Dr. José, um terrível medo de tudo que poderia ter acontecido conosco no dia anterior. Acontece com a gente. Talvez você já tenha passado por isso, numa situação de se sentir ameaçado, o medo te agigantou, e você enfrentou, parecia um gigante, mas quando passou aquela situação, que a adrenalina baixou, aí você caiu no hospital, de medo. Imagine essa sensação, quando chega na casa de Abraão a notícia, um rei passou em Sodoma, levou o rei de Sodoma cativo, levou o teu sobrinho, levou a tua família, levou tudo que ele possuía, e agora são cativos deste rei. Não se sabe agora o futuro da tua família, Abraão. Ela está ameaçada. Abraão simplesmente, no impulso de coragem, ele reúne 300 dos seus homens, da sua família, e vai à noite, meus irmãos, caçar um rei poderoso, que já tinha saqueado 5 reinos, um homem de um exército gigante. Vocês imaginam, um nômade, um pastor de ovelha, um homem simples que nunca treinou, que nunca usou armas, que nunca enfrentou o exército, agora na calada da noite, com seus primos, sobrinhos, caçando um exército poderoso, praticamente invencível, mas esse homem está impulsionado de tanta força, de tanta coragem, que ele enfrenta esse exército, ele destrói esse exército, ele saqueia esse exército, ele arranca a sua família das mãos desse exército e traz insegurança. Quando passa tudo, que passa toda aquela guerra, que Abraão chega em casa, que o sangue esfria, aí o homem acusa a pressão. Mas graças a Deus, que Deus não se esquece de nós, quando a gente acusa o golpe. Graças a Deus que Deus não se esquece de nós, quando nós esmurecemos. Quando nós caímos no chão, quando nós acusamos nossa própria humanidade e fragilidade. Eu estou pregando para uma igreja nesta noite que certamente já experimentou intervenções de Deus assim, de quem sabe se sentindo assim frágil, desanimado, caído, sem força, e de repente chega Deus e te toca, e te levanta, e te anima, e te restaura, e te fortalece. Meu irmão, quem já experimentou isso aqui, pelo amor de Deus? E pode adorar o nome de Jesus, porque Deus vai até Abraão. E é interessante que esta crise de Abraão, a crise de pós-guerra, ela está aqui, meus irmãos, somatizando em Abraão pelo menos quatro ameaças. Abraão já em casa, Abraão já protegido da guerra, já tinha deixado seu sobrinho na sua casa, já tinha entregue todos os cativos que ele arrebatou das mãos do rei inimigo de Sodoma, mas ele agora em casa, ele começa a sentir no peito pelo menos 4 importantes ameaças, e a primeira ameaça que ele tem é a ameaça da sua própria segurança. É interessante porque Abraão entende que naquele tempo, reinos vencidos costumavam se restabelecer, se fortificar e ir em busca do rei vencedor. Havia na mente de Abraão a consciência que qualquer hora este rei bateria à sua porta, pediria a conta, queria vingança. Certamente era uma ameaça constante, perigosa a um homem com filhos pequenos, com sobrinhos, com familiares à sua volta. Ele não tem fortalezas de exército à sua volta.
ele sente que a possibilidade de uma revanche daquele grande império coloca a sua família em perigo, coloca a sua família em risco. Ele agora está preocupado com isso, e é para este homem que Deus visita. Deus chega na calada da noite e diz: Abrão, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Levante a sua mão para adorar este Deus. Porque ele chega, e ele chega para nos lembrar que a vitória da noite anterior não foi nossa. Ele esteve conosco na noite anterior, portanto ele continua conosco. Meus irmãos, escudos eram armas poderosas de segurança, de defesa para os tempos antigos. Exércitos que tinham escudos poderosos, fortes, aquelas chapas de ferro protetora, e que manuseavam bem escudos, eram considerados exércitos praticamente invencíveis, imbatíveis. E quando Deus se coloca diante de Abrão, diz: eu sou o teu escudo. Deus está dizendo: Abrão, não tenha medo, porque ninguém vai atingi-lo, ninguém vai tocá-lo, ninguém vai feri-lo, ninguém vai matar a tua família não está em perigo. Eu te protegei na guerra de ontem, te protegerei na guerra de amanhã. Não tenha medo. Este é o Deus, meus irmãos, que quando a gente vê as lanças sendo jogadas contra nós, chuvas de lanças e de flechas sobre nós, Ele chega até nós e diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Quantos creem nesta palavra? E comece a adorar Jesus. Esta é a palavra dele para Abrão. Não tenha medo, Abrão. Não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Não se sinta ameaçado. Eu te protejo. Eu te sustento. Eu sou o Senhor da guerra, Abrão. Eu posso pôr fim à guerra até os confins da terra. Eu sou um Deus capaz de quebrar o arco, de cortar a lança, de queimar os carros no fogo e fazer bradar minha voz dizendo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Quantos podem glorificá-lo esta noite? Aleluia. Sabe, meus irmãos, o medo que nós sentimos, da insegurança que nos rodeia, precisa dar lugar à fé e à certeza de que Deus que nós servimos, Ele é o nosso escudo. Nosso escudo. Ele nos protege. E quando Ele não protege, pastor, é porque Ele não quis proteger. E se Ele não quis proteger, tem um motivo para isso. Mas você não está entregue, você não está abandonado, você não está esquecido. Eu tenho uma palavra de Deus para uma pessoa aqui esta noite que tem dito isso. Tem dito: eu me sinto abandonada, eu me sinto desprotegida. Você acorda de madrugada se sentindo asfixiada, sem ar, como se uma força maligna te sufocasse. E você chora e diz: Deus, eu não consigo lutar contra isso. Esta luta não é tua. Deus fala com uma pessoa aqui esta noite: esta luta não é tua. O teu Deus é o teu escudo. Satanás não vai ferir você, ele não vai tocar na tua vida. Ele pode gritar, ele pode ameaçar, ele pode rugir como um leão, mas ele não te toca. Tu és guardada pelo teu Deus, tu és protegida pelo guarda de Israel. Abrão sente a ameaça da segurança. E para isso Deus o visita e diz: eu sou o teu escudo. Mas Abrão tem uma segunda ameaça. Ele sente também ameaçado agora o seu sustento, a sua provisão. E o que é mais impressionante, ele vem de uma guerra,
em que ele acabou de rejeitar, meus irmãos, muitas riquezas. Quando ele chega em Sodoma, trazendo todos aqueles cativos e todos aqueles espólios e riquezas que Sodoma tinha perdido, o rei de Sodoma disse: olha, pode ficar com tudo isso, deixe só as pessoas, seja um homem rico, todo esse espólio pode levar com você. E Abraão disse: eu levanto minhas mãos e juro a Deus que não levarei nada daqui, para que depois tu não digas: eu enriqueci Abraão. Este não é o mérito de um homem, eu vivo pela fé no Deus que tem sustentado a minha casa. E eu sei que às vezes, meu irmão, essa ameaça do sustento e da provisão, ela vem, sabe, com essa sensação das oportunidades que a gente não quis, das portas que a gente de repente fechou, por nossas convicções éticas, morais, e Satanás se aproveita disso, e começa a chantagear a gente, e fazer a gente se sentir bobo, ingênuo. Olha a chance que tu perdeu, olha aquela propinazinha que tu podia ter ganhado, olha aquela portinha que abriu, que tu podia ganhar o teu trocadinho, ninguém ia saber de nada, agora tu está ameaçado, de repente vai perder o teu sustento, o sustento da tua família, está vendo? Não custava nada fazer aquele acordinho às escondidas, com aquele funcionário, porque ninguém nunca ia saber mesmo, e era as tuas férias, era o teu 13º, era a tua aposentadoria antecipada. Olha a vida que tu tem, pobre, sem nada, isso porque tu é ingênuo, acha que o mundo é de santo. O mundo não é lugar para santo, o mundo é lugar para gente esperto, e isso fica badalando no teu ouvido, enquanto de repente você começa a fraquejar, começa a balançar. Deus vem ao teu encontro e diz: não tenha medo, que eu sou a tua herança, eu sou o teu sustento. Levante a sua mão para adorar Jesus. A minha porção é o Senhor. Levante a sua mão e diga isto: a minha porção é o Senhor. Diga isto: a minha herança é o Senhor. Veja que Deus não diz: eu te darei uma herança. Deus diz: eu serei a tua herança. Porque com filho ou sem filho, eu serei a tua herança, Abraão. Pobre ou rico, eu serei a tua herança, Abraão. Tendo mantimento, a mesa vazia, eu serei a tua herança, Abraão. É isso que Deus te diz esta noite. Ele é a sua herança. Eu tenho Deus, eu tenho tudo. É isso que Deus está dizendo a Abraão. Você tem a mim, você não precisa mais de nada, você tem a mim. Eu sou a tua herança, eu sou o teu grandiosíssimo galardão. Eu sou isso para você, Abraão. Vocês sabem o que é mais grave, meus irmãos? Que quando a gente começa a perceber estas ameaças, a gente começa a sentir o sonho morrer. De repente, uma pessoa romântica que éramos, sonhadores, idealistas, vai dando lugar a uma pessoa que murmura, triste, uma pessoa que reclama, uma pessoa que não consegue mais se pautar na promessa de Deus, e a gente começa a criar o nosso plano de salvação. Porque Abraão tem diante de si uma terceira ameaça que causa medo. A primeira ameaça que Abraão sente é a ameaça da sua segurança. A segunda ameaça que Abraão sente é a ameaça do seu sustento. A terceira ameaça que Abraão sente é a ameaça de agora ser privado de um sepultamento digno. Isso parece uma coisa sem importância para a sociedade contemporânea. Mas se havia uma coisa que causava terror no mundo antigo, e num homem de bem como Abraão, era a sensação que quando chegasse a hora de morrer, ninguém lhe daria um sepultamento decente. Essa era uma das finalidades primordiais de um herdeiro. Era guardar os últimos dias do seu pai para assegurar-lhe dignidade do seu sepultamento. E ele tem preocupações sobre a sua vida.
Perceba que o medo é uma coisa tão terrível, que ele pode nos controlar a ponto da gente começar a viver em função de um plano que visa a nossa morte. Tem gente aqui assim, que não se planeja para construir, que não se planeja para frutificar, que não se planeja para semear. Tem gente aqui que, marcado pelo medo, só se planeja para a morte, só se preocupa com a morte, com o que vai deixar, com o que vai ficar, como vai ser quando não estiver aqui. Meu irmão, você tem que esquecer este negócio e tirar o olho do couveiro. Você não vai morrer tão cedo. Você tem promessa de Deus para ver coisas ainda nesta vida. Gente, eu não digo isso aqui para jogar palavra ao vento, como se fosse coisas positivas, porque eu não prego assim, vocês sabem disso. Deus está falando com pessoas aqui esta noite. Para de falar em morte, para de se planejar para morrer, para de ficar falando em morte na tua casa. Isso perturba. O filho diz: mãe, você só fala nisso. Porque toma a mente da gente. Passar por aquela cirurgia que você passou te deu um senso de realidade. E você agora é marcado por essa realidade e que domina você a ponto de você só pensar em como vai ser quando você não estiver mais aqui. E Abraão começa a criar um plano de salvação. Aí ele chama o seu mordomo, o Eliezer Damasceno, e diz: meu filho, olha, eu tinha uma promessa que eu teria um herdeiro e que seria uma bênção para mim, para a minha família, mas depois de quase morrer, eu vou logo ajeitar contigo mesmo, vai ser tu o herdeiro. Eu lá vou esperar, depois que eu passei pelo que passei, quase que eu não venho dessa guerra. Tem gente que diz isso, quase que eu não saio daquele hospital, aí começa a repartir, aí começa a falar nas coisas, e aí começa a trazer tristeza para dentro de casa, quando você poderia olhar mais à frente e sonhar coisas novas. Deus te trouxe a vida. Você praticamente ressuscitou do leito daquele hospital. Não foi para ficar abraçado com a morte. Você ressuscitou do leito daquele hospital para abraçar a vida que você recebeu de Deus. E com ela frutificar na obra de Deus. Sonhar novos sonhos, viver novas promessas. Ser alimentado por novas esperanças. Deus está falando com pessoas aqui. E aí Deus vem no Abraão e diz: Abraão, não tenha medo, porque eu serei o teu grandíssimo galardão. E Abraão está tão marcado por aquilo, que ele é até assim meio desaforado com Deus. Porque a gente, às vezes, quando está assim, a gente fica atrevido com Deus, meus irmãos. Porque parece na mente dele que aquilo não tem sentido, falar em galardão, falar em sustento, falar em recompensa. Aí olha o que ele diz: Senhor, o que tu me darás se eu continuo sem filho? Aí ele olhou para Deus: tu não me deste filho algum, por isso que o meu herdeiro será o Eliezer. Está vendo que é corajoso dizer isso para Deus? Aí Deus diz: não, Abraão, não é o Eliezer não. O herdeiro vai sair das tuas entranhas. Tu está falando em morte, Abraão, se tu soubesse que ainda tem muita estrada. Nós estamos começando agora a nossa história. Tem tanta coisa para tu viver ainda, Abraão. Tem tanta coisa para tu experimentar. O herdeiro não é o Eliezer, o herdeiro é um homem que vai sair das tuas entranhas, que vai sair de ti. Esta é a promessa que eu te dei lá no começo. Essa promessa não morreu. Essa promessa não se desfaleceu. Essa promessa não evaporou no espaço. E aí Deus agora trata com a quarta ameaça que alimenta o medo de Abraão, que é a ameaça da posteridade. Se há uma coisa que ameaça um homem no tempo antigo, é a sensação de que quando morrer, a sua memória se apaga. Por isso que se quer tanto um filho, porque um filho é mais do que provisão, é mais do que sustento, é mais do que um sepultamento digno. Filho é a continuidade do nome, filho é posteridade.
Filho é a herança bendita de Deus, para levar para as futuras gerações o seu sangue, o seu nome, a sua história, a sua memória. Quando Abraão se viu ameaçado pela morte na guerra, que ele chega em casa e descobre que a promessa do herdeiro não tinha cumprido, e pensa sobre isso, ele diz: Deus, eu sou um homem fadado à extinção. Quando o meu corpo tombar aqui, Deus, eu não tenho um filho do meu sangue, que leve para o futuro a herdade, a posteridade, a minha memória, as lembranças do que eu vivi contigo. Eu sou um homem fadado, Deus, a não existir daqui a pouco, porque quando eu morrer, não terá filhos, não terá família, não terá herança. Aí Deus diz: Abraão, vamos ali fora, está de noite, né? Está escuro, vamos ali fora. Aí lá fora Deus diz: Abraão, olha para cima. Porque às vezes, meus irmãos, Deus está nos convidando a isso. Às vezes a gente está olhando para o carro velho quebrado, para a casa caindo, para os filhos que não nos respeitam. A gente está orando para as doenças, olhando para as doenças que nunca terminam. A gente está olhando para as contas que parece que só aumenta. A gente está olhando para os cheques que estão voltando. A gente está olhando para a fatura do cartão que só aumenta. E aí Deus olha e diz: olhe para cima. Olhe para cima. Olhe para cima, Abraão. Conte essas estrelas, se é que tu podes contares. Pois do jeito que são inumeráveis essas estrelas, impossíveis de ser contadas, Abraão, assim será a tua posteridade, a tua descendência. Feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Talvez você se sinta ameaçado com a tua família, com os teus filhos, por tudo que você tem visto, por tudo que você tem ouvido, por tudo que você tem passado. Mas Deus, nesta noite, renova o teu ânimo, a tua força, a tua coragem, dizendo: não tenha medo, eu te sustento, eu cuido de ti, eu cuido da tua família, eu te darei uma descendência bendita. Os teus filhos honrarão a memória, o nome que eu te dei, a história que eu tenho contigo. Creia nesta palavra. Você é um abençoador da sua casa, você é um abençoador das futuras gerações da sua família, você é um entroncamento de filhos, netos e futuras gerações que brotarão da tua casa. Receba esta palavra em nome de Jesus. Ore agora pela sua casa, ore agora pela sua descendência, ore pelos seus filhos. Eu sei o que nós temos vivido nos últimos dias, as ameaças que nos cercam, nos nossos celulares, ameaçando os nossos filhos, querendo privá-los de liberdade, de ir para a escola, de sair de casa. A gente se perturba, a gente se preocupa. Mas é hora da gente levantar as mãos sobre a nossa casa e clamar ao Deus dos céus e declarar sobre a nossa casa a vida de Deus, a proteção de Deus, a segurança do Deus de Israel, do Deus que cuida de nós, do Deus que nos protege, do Deus que nos segue de perto. Sua casa não está ameaçada, seus filhos não estão ameaçados. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. E aí a gente termina este texto. A gente termina este texto vendo que quando Deus mostra as estrelas para Abraão, o texto diz que Abraão creu, e isto foi-lhe imputado como justiça. Olhe para mim. Sabe o que a gente aprende no final dessa pequena história que eu contei? É que o antídoto para o medo na Bíblia não é a coragem. O antídoto para o medo na Bíblia é a fé. Não basta ter coragem sem fé. Você quer enfrentar o medo? Tenha fé no teu Deus. Tenha fé no teu Deus. Tenha fé no Deus de Israel. Meus irmãos, nós somos igreja.
Nós não somos um povo qualquer. Deus tem me incomodado com isso. Porque a gente está assimilando os medos, as preocupações, como se fôssemos qualquer um. Não somos. Ou então não pertencemos a Deus. Ou então não somos igreja. Nós estamos assimilando, meus irmãos, uma agenda de pavor, de terror, como se não tivéssemos esperança. Paulo fala disso aos Tessalonicenses. Mas nós temos esperança. Nós somos igreja. Por vezes estamos verbalizando medo como se fôssemos ímpios, inseguros, abandonados, sem ninguém para cuidar de nós. Você não é abandonado. Você pertence à igreja de Jesus. Não fale como um ímpio. Não sinta como um ímpio. Não veja como um ímpio. Não seja dominado por um medo como um ímpio. Você é a igreja de Jesus. Ou então você não é a igreja de Jesus. Essa conta tem que fechar. Precisando tomar remédio para dormir, porque tem medo de uma nação comunista invadir aqui. Vá ser crente. Você serve um Deus que comanda tudo isso aqui. A gente não vive em terra abandonada não, gente. Deus manda em casa. Deus manda nesta nação. Deus manda neste universo. Se você crê nisso, levante a sua mão para adorar Jesus esta noite. Eu quero orar por você. Se tem alguém aqui esta noite que deseja oração, que deseja uma reconciliação, que deseja entregar sua vida a este Deus que cuidou de Abraão, que protegeu Abraão, eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Enquanto o ministério de louvor adora o Senhor com um hino, você vem aqui, nós vamos orar por você. Eu quero orar por você que tem enfrentado medo, sabe? Mas você vai precisar ter coragem de pelo menos vir aqui à frente. Venha receber oração. Venha receber oração sobre a sua família. Venha receber oração para os teus filhos. Venha entregar sua vida a Deus. Fazer um novo concerto com teu Deus. Está vindo algumas pessoas, venha você também. Fazer uma nova aliança com Deus, porque é que eu não continuei. Aqui daria uma outra mensagem a partir do versículo 7. Porque essa história termina com uma aliança renovada. É assim que Deus quer viver com você, de tempo em tempo, parando, fazendo o balanço da jornada e renovando as promessas que Ele tem te feito. Não vive escravo do medo, meu irmão. Você não é como os que não têm esperança. Por favor, diga à pessoa que está do seu lado isso. Você não é como aqueles que não têm esperança. Diga. Aleluia. 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 Não vive escravo do medo. Aleluia. Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Assim diz a palavra de Deus. Vem agora. Se tu minha alma a Deus suplica e não saia do seu lugar e venha. Confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis. Pra te valer, cante, porque já bates, oh, adore o teu Deus. Se Ele fala com você, venha. Como esses irmãos que já estão aqui, venha. Venha. Não tenhas medo. Aleluia. Em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede
Ele intercede. Venha. Se esta palavra alcança você agora, venha. Espera nele, com fé e calma. Jesus de todos seus males salva e te abençoa dos altos céus. Cante o mais forte que você puder, diga: porque e te perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Vamos orar agora. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença. Tu és aquele que nos visita, Deus, nos dias de medo, nas noites escuras da alma. E Tu chegas e diz: não tenhas medo. E quando vem de Ti, Senhor, nos conforta, nos encoraja, porque o Senhor sustenta esta palavra. Eu quero te agradecer porque o Senhor trouxe meus irmãos aqui à frente. Alguns outros não vieram, mas da onde estão agora? E que recebe esta palavra, eles podem levar para casa, Senhor, esta palavra de encorajamento, de que não precisam viver, Senhor, manietados, escravizados por medo. Eu quero nesta hora, Senhor, repreender toda hoste infernal que ameaça, que atenta contra a alegria desta jovem, que atenta contra a paz desta casa. Ah, Deus, Satanás blefa, chantageia, e por vezes suas palavras, Senhor, ecoam e causam medo, mas Senhor, uma serpente fortemente ferida. Tu já pisaste no Calvário sobre ele, já o expôs a uma derrota definitiva, Deus, porque o poder de fato está nas mãos de Jesus Cristo. E eu clamo para que a autoridade de Jesus possa revestir cada irmão, cada irmã neste culto. Que saiamos daqui, Senhor, como os filhos de Deus, como igreja de Jesus, como um exército, Deus, portando bandeiras. Ah, Senhor, que o Teu espírito de coragem, de ousadia, inunde o coração dos meus irmãos. Se tem alguém aqui à frente se reconciliando, confessando o Teu nome, perdoa seus pecados, acolha, Deus, como um membro do Teu corpo e da Tua igreja esta noite. Eu te clamo por tudo isso e te agradeço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. A igreja diga amém. A igreja pode aplaudir o nome de Jesus. Jesus merece, é para Ele, meus irmãos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria. Glória a Deus. Quem ouviu uma palavra de Deus para o seu coração? Eu estou perguntando assim, uma palavra, porque só uma palavra e o milagre acontece, é ou não é verdade? Meus irmãos, o Senhor, nosso Deus, tem sido muito generoso para conosco, nos trazendo a palavra de Deus. Você imagina depois de um dia de trabalho, tanta luta, e a gente vem à casa do Senhor e ouve a palavra de Deus. Quem veio de manhã ouviu a palavra de Deus, quem vem à noite ouve essa palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Saímos daqui renovados, fortalecidos com a palavra de Deus. Que bênção gloriosa. Meus irmãos, nós vamos já concluir o culto, mas está aniversariando a irmã Nilda. Cadê a Nilda? Fica em pé, irmã Nilda. Nilda é conhecido, viu, irmão?
E não é só aqui não, viu? Nós estamos ali só porque o pastor Chaguinho está pregando aí nesse meio de mundo. E a irmã Nilda está completando o aniversário. O aniversário dela está igual ao do Riachuelo. Está com uns 15 dias, né, Nilda? Que as irmãs... A irmã Nilda está aniversariando. Eu só escuto falar. Mas o dia é hoje. O aniversário é hoje. É hoje, né, Nilda? É hoje o dia do aniversário. Então nós vamos parabenizá-la. Mas ela não vai sair daqui sem cantar um hino. Os irmãos aguentam aí do hino, irmão? Amém, não foi essas coisas não, Nilda. Mas você vai cantar. Glória a Deus. Os irmãos já querem ir embora. Tem alguns irmãos que dizem, pastor, quando dá a hora, ninguém me segura, Jesus lhe segura. Você vai segurar hoje aí. Glória a Deus. E que bênção. Esta semana eu cheguei na congregação, quando deu assim 8h40, ao dirigente, agora vamos ouvir o nosso pastor. Eu disse, rapaz, no tempo central o culto está terminando, 8h30. Ele disse, não, aqui pastor, está começando, pode pregar, não tem hora para terminar não. Eu disse, meu Deus do céu, não tem hora para terminar. Aí eu falei, cheguei em casa, era 11h20. 11h20 da noite. Eu disse que não tinha hora para terminar, aí eu saí. Eu falei 1 hora e depois teve aquele jantar. Mas que bênção. Meus irmãos, a irmã Nilda vai louvar a Deus com o hino. Quantos querem parabenizá-la para o seu feliz aniversário? Vamos dizer assim, feliz aniversário. Feliz aniversário. Em nome de Jesus. Nilda é uma bênção, coopera conosco nos trabalhos da casa do Senhor, cantando, louvando, adorando, regendo. E irmã Nilda, você é uma bênção. Vamos louvar a Deus? Em seguida, vamos concluir o culto divino. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Agora eu vou dizer, pastor, eu fiquei com medo, fiquei nervosa. Mas eu estou feliz, porque está aqui, a gente pode dizer como o salmista Davi. Eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E nós temos motivos para agradecer a Deus pela vida. E eu quero agradecer o nosso pastor, muito obrigada, irmã Janilda. E tudo que Deus falou hoje foi para a minha vida e para a sua vida. Não tenha medo, porque existe um Deus que cuida de você, amém? Cante comigo essa canção. O Eliseu vai me ajudar, né, Eliseu? Oh, coisa boa. Aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Levante assim a sua mão. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E se você acredita nisso, agradece este Deus, porque esta luta vai passar. Esta dor que te aperta vai passar. Ele cuida de nós. Abra sua boca e diga: lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou.
você está aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Erga-se a mão e diga: não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Só a igreja diga: não chores, ele não dorme. Levante-se, oh aleluia. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Segure na mão deste crente que está à tua direita, que está à tua esquerda, e levanta-se a mão dele para o céu e declare, declare, declare: não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar, vai passar. Amém. Obrigada, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor tem falado esta noite de muitas maneiras. Falou também através deste louvor. Meus irmãos, vamos agora concluir esse culto divino, realmente entusiasmados, cheios de alegria, reconfortados, encorajados pelo Senhor para a peleja. Diga para quem está ao seu lado: não tenha medo. Não tenha medo. Nós vamos orar agora. O pastor Afonso Sabino já vem chegando até aqui. Vamos orar pela irmã Eliane Aquino de Oliveira, se encontra muito enferma, precisa de um milagre. Nós vamos orar pela nossa querida irmã em nome de Jesus. E todos quantos já citamos aqui os nomes, quem quer ser incluído nesta oração, a última oração deste culto, Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Pastor Afonso orando, depois voltamos com a bênção final. Pai do Senhor para todos, oremos ao Senhor. Pai eterno, santo, poderoso, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Pai. Essa palavra que veio de encontro à necessidade do teu povo, que veio animar, que veio fortalecer, que veio dizer: não temas, não tenho medo, eu estou contigo. Aleluia, meu Deus. Ah, Pai querido e santo, que tu possa, Pai, visitar cada coração nessa noite, que tu possa fortalecer, animar, dar novo ânimo, Senhor, para prosseguir nessa caminhada até o dia determinado por ti. Pai querido e justo, te pedimos pelos aniversariantes, pelos que pediram oração, meu Deus, por todos aqueles, Pai, que confiam em Ti, Pai, e têm colocado diante de Ti as suas necessidades. Pai santo e amado, agora, Senhor, nos conduz aos nossos lares, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, nos dá um resto de semana abençoado na Tua presença, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Levantemos nossas mãos para a bênção final. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e Senhor, a comunhão e consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui reunido, no culto presencial e no culto online, desde agora e para sempre, com alegria, digamos juntos, amém? Amém.
Saudai-vos uns aos outros, dizendo: não tenha medo, o Senhor está contigo. Deus os abençoe, meus irmãos. Uma feliz semana de trabalho. A paz do Senhor a todos e a todas. Uma boa noite.